Boa noite, boa noite. Quem está entrando aí no Instagram, no YouTube, a gente vai dar início já à nossa live. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos aguardar dar o horário para poder começarmos A tratar desse assunto do Comprei da Procuradoria, tirar as dúvidas de vocês, falar tudo sobre o programa, como funciona. Ó, o pessoal chegando aí, bem-vindos. Quem são aí? Braz Sandro, Alisson Barros, Mirtes Pereira, DV Alvarenga, boa noite, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando para darmos início. Vamos entrando. Boa noite. Atendendo aí aos anseios de vocês, vamos falar hoje especificamente sobre o Comprei da Procuradoria. Vamos esperar uns minutos o pessoal entrar na sala, né? Dar uma tolerância aqui para a gente poder começar o tema de hoje. Sejam bem-vindos. Vou só informar aqui, caso, porque a gente verificou que o Instagram às vezes pode cair a conexão ou o link do ao vivo, né? Às vezes, dependendo do tempo que ficou conectado, ele não fica muito tempo, só parece que é no máximo 1 hora. Então, como ao final a gente vai responder algumas dúvidas, se cair, sigam lá, migrem para o nosso YouTube, tá bom? Já são agora 19 horas, tá? Cumprimentando a todos que estão aí no YouTube, que estão no Instagram, tá certo? Gostaria de, para iniciar, informar, ratificar o que a colega aqui falou, tá? Nós temos um limite de tempo no Instagram, no YouTube ele é um pouco maior, então as perguntas, até eu quero pedir aos senhores, que se ficar alguma dúvida, façam um comentário ou façam no nosso WhatsApp, que se não der tempo de responder a todas as perguntas, após a nossa live iremos responder, ok? Mas eu garanto que muitas delas já vão ser respondidas na live, tá? Também acho. Mas se ficar alguma dúvida, a gente está sempre à disposição, tá bom? 5 minutinhos só para a gente poder começar efetivamente. Você pode colocar aqui no teu... O quê? Aí, 19... Não, eu vou botar aqui, ó. O horário aqui, ó. Que tem aqui, o horário de Brasília. Isso, ótimo. 19h01. Vamos dar 5 minutinhos aí só para... 19h05 a gente vai começar a abordar o tema. É o tempo de vocês entrarem aqui na sala da live. Para o pessoal que está assistindo no YouTube, a câmera é essa aqui. E o pessoal que está assistindo no Instagram é essa daqui. Tá? Muita gente está perguntando se a gente vai deixar a live gravada. A gente vai ver ao final se a gente vai deixar gravada alguns dias ou não. A ideia é até a gente fazer lives regulares sobre o assunto, tá? Mas a gente vai mantendo vocês informados sobre isso. Vamos lá, bem-vindos. O pessoal entrando aí. O pessoal que está chegando. Andréia Torres, boa noite. Mais uns minutinhos, vamos aguardar o pessoal entrar. Só mais 3 minutinhos e a gente começa o assunto de hoje, que é sobre a plataforma Comprei da Procuradoria da Fazenda Nacional, suas regras, suas fases, o que é, como funciona. Quem somos também. Sim, também um pouco sobre nós. Mas o objetivo maior é esclarecer que a gente tem visto nesse último ano muitas pessoas querendo saber como é que funciona, o que é o Comprei, como ele se coloca até no mercado em termos comercial, de investimento, enfim. Nós vamos tirar todas essas dúvidas apresentando a plataforma. É isso aí. Boa noite, Fausto, Gustavo, Borges, Ed Carlos. Obrigado por nos prestigiar aqui nessa live, Priscila. Muito obrigado. Boa noite.
Mais 2 minutinhos a gente começa o assunto. Lembrando a quem está entrando agora, se por um acaso ficar instável no Instagram, ou cair o sinal, ou o tempo da live no Instagram expirar, a gente vai prosseguir no YouTube, que não tem tempo, né? Já é mais ilimitado no YouTube, ok? Qualquer coisa, migrem para lá, se virem que caiu de alguma forma no Instagram. Boa noite, boa noite. Aí o pessoal entrando. Isamar, Carlos Eduardo, Eliana, Borges Digital. Pessoas do Brasil todo que entram em contato conosco diariamente. Vamos agora tirar todas as dúvidas sobre o programa. Pelo menos sobre a plataforma. Os detalhes, nós vamos ter, como já disse a Flávia, outras lives para poder detalhar ponto a ponto o que a plataforma do Comprei é e como ela funciona. E a cada evolução também, né, Daniel? Porque a plataforma ela está se desenvolvendo. A cada etapa passa o tempo, até atendendo aos anseios dos usuários também, vai se aperfeiçoando, né? Algumas coisas da aplicação do programa. Algumas mudanças que já houveram e vão continuar havendo. Então a gente vai sempre atualizando vocês sobre isso em lives periódicas que a gente vai marcar oportunamente. Mais um minutinho para o pessoal entrar. Aqui já temos. Ok. Boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindo a todos. Boa noite. E vamos dar efetivamente início à nossa live, mais o nosso relacionamento comercial, nosso relacionamento entre os internautas, que são nossos clientes, arrematantes, investidores, tá? E a plataforma Comprei. Tá? Inicialmente eu gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Daniel Zanella, sou comunicólogo e leiloeiro público oficial. Tá? Aqui ao meu lado a doutora Flávia Bona, formada em Direito, tá? E também leiloeira. Estamos atuando no mercado como leiloeiros há 17 anos, já caminhando para os 18, a partir de janeiro de 2025, tá certo? E nos especializamos em leilões judiciais. Então hoje nós fazemos leilões. Deixa só eu ver aqui que o pessoal está dizendo que não está no YouTube. Deixa eu só editar aqui para publicar no YouTube. Só um instantinho. Publicando no YouTube, salvar. Porque geralmente já vem com essa aplicação de estar público. Vejam agora que eu acho que agora no YouTube entrou, tá? Ele estava como não listado, agora está público. Só corrigindo. Okay. Desculpa, Daniel. Então, como eu estava dizendo, só fazendo uma breve recapitulação. Recapitulação. Isso, tá? Somos leiloeiros agora há 17 anos, fizemos 17 anos, vamos fazer agora 18 anos, tá? Em janeiro, e nos especializamos em leilões judiciais. Tá? Começamos com leilões da Justiça do Trabalho, hoje nós fazemos leilões da Justiça Civil, Federal e recentemente, há 2 anos, tivemos o primeiro contato com a plataforma Comprei. Somos pioneiros dessa plataforma, ok? Ficamos conhecendo a plataforma através do seu gestor principal, que é o procurador Dr. Vitor Hugo, tá certo? E que nos apresentou a plataforma no Congresso Nacional dos Leiloeiros em São Paulo em 2022, em junho. A plataforma realmente começou a funcionar no segundo semestre de 2022. Nós já estávamos cadastrados, inscritos, como eu disse, fomos pioneiros e, como Flávia já falou, acompanhamos já várias evoluções do Comprei, tá certo? Essas evoluções fazem com que ela hoje vislumbre. Eu, como tenho um conhecimento grande na área comercial, minha formação como profissional foi dentro da área comercial. Desculpa, só chequei, tá? Mas está tudo em ordem no YouTube. Vejo nessa plataforma uma das plataformas assim revolucionárias no investimento imobiliário, ok? É claro que tem que ter um certo conhecimento,
tá certo? Uma das grandes dúvidas que as pessoas têm quando tem o primeiro contato com o Comprei é se é um leilão, tá certo? Então nós vamos explicar a diferença da plataforma Comprei para o leilão. A Flávia vai poder destrinchar isso bem, ok? Aqui só para poder seguir, tá? Aqui, porque a gente tem um roteirinho para não sair do horário, para não ficar muito estendido, tá certo? Então, nos cadastramos na plataforma Comprei, como eu já disse, tá certo? E conhecemos todo o seu mecanismo, que hoje para nós é fácil de apresentá-lo. A plataforma Comprei, ela tem como início dar à Fazenda Nacional, à Procuradoria, a oportunidade de causar uma celeridade, dar uma celeridade nos processos, tá, que a Fazenda Nacional tem para a cobrança de débitos, tá certo? Então, o que faz com que chegue os imóveis à plataforma Comprei? O procurador de cada estado, da Procuradoria de cada estado, ele se dirige às varas da Justiça Federal e lá ele faz uma petição ao juiz nos processos onde a Fazenda Nacional é acreedora para que disponibilize o imóvel que ali está penhorado para ser negociado na plataforma. Então, o Comprei não é um leilão, ele é uma alienação direta por iniciativa do credor. Quem é o credor? A Fazenda Nacional. O juiz, por sua vez, defere, esse bem vem para a plataforma Comprei e ele começa a entrar no período de suas fases. Então, a plataforma Comprei, ela não é uma plataforma de leilão, e sim de alienação, de venda direta, tá? Só que tem algumas regras estipuladas para essa venda direta, tá? A venda direta, ela só pode ser feita dentro da plataforma do Comprei, nunca pode ser feita fora da plataforma do Comprei, certo? Através dos credenciados, como nós, eu e Flávia, credenciados dentro da plataforma da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ok? Então esse imóvel para lá e nós começamos a divulgar esses imóveis para a venda em todo o Brasil, as suas condições de venda, tá? Os seus valores de avaliação, o seu valor mínimo, e começamos a intermediar essa venda direta, ou seja, essa alienação, mais uma vez, por iniciativa do credor, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ok? Então a Flávia agora vai entrar mostrando a vocês como é as fases do Comprei, tá certo? A primeira fase, a segunda, a fase de negociação, enfim, e também as suas nuances, ok? Passo a palavra para a Flávia, que vai dar continuidade, ok? Obrigado, atenção de todos, e tenhamos uma boa live. É isso aí, gente. Então, tomando o gancho aqui do que o Daniel já explicou para vocês sobre o que é o Comprei, eu vou entrar um pouco mais detalhadamente na questão das fases, que eu acredito que é a dúvida principal de todo mundo. Justamente por essa questão de confundir com leilão, né? O pessoal pergunta, mas isso é leilão? Quando é a primeira praça? Quando é a segunda praça? É uma pergunta frequente. Tem edital, né? São perguntas frequentes. Como o Daniel explicou, não é leilão, é venda direta por iniciativa da credora. Então, a lógica do programa Comprei não funciona na mesma lógica de um leilão comum, porque não é leilão. Então, não tem uma data específica para o pregão em uma praça ou em outra praça. Não é essa lógica. Então, a gente precisa entender como funciona o programa, como funciona a lógica das fases do programa, que eu vou explicar agora para vocês com mais detalhe, e como, entendendo essa lógica, o cliente vai adotar a melhor estratégia para que ele consiga o intento dele, que é comprar nessa venda que é judicial, ok? Então, também um pouco para desmistificar para vocês essa questão da plataforma Comprei, porque muita gente, o desconhecido gera medo, né?
a pessoa vai pensar, não conheço isso, nunca comprei nessa plataforma, eu desconheço isso. Mas às vezes a pessoa já comprou muito e compra normalmente no leilão judicial. Então, assim, quem já é acostumado com leilão judicial não vai estranhar nada aqui da plataforma, já vai ser acostumado com esse procedimento, porque é um tipo de venda também judicial, e é bom a gente deixar isso claro. Com certeza. Né, Daniel? Porque não tem diferença no pós-venda, eu quero dizer, no pós-venda, é a questão da compra, tá? Tanto faz se você compra num leilão trabalhista, da Justiça Estadual, da Justiça Federal, ou se você vai comprar na plataforma Comprei da Procuradoria. A venda judicial, ela vai ter um rito no pós-venda semelhante, tá? Posso dizer que praticamente igual, porque a normativa que se aplica a leilão, se aplica também às vendas diretas judiciais no pós-venda, essa parte das intimações, os prazos, que eu também vou detalhar um pouco mais na frente. E quem não é acostumado com esse cenário do leilão judicial, compra mais no extrajudicial, ou até nunca comprou em leilão, não está acostumado, saiba que a plataforma Comprei é uma alternativa de venda do tipo judicial. Então, quando você vai entrar nessa seara, que você vai conhecer mais como funciona, é da mesma natureza nesse aspecto procedimental de finalização ali daquela venda no processo, tá? Agora, é bastante diferente o funcionamento da plataforma, porque é uma plataforma gerida pela credora, né? Então não é um leilão que o juiz marcou para o leiloeiro fazer naquela data específica o pregão, né? Então é diferente. Então vamos entender como é que funciona então a plataforma Comprei na parte das fases do programa, e aí a partir daí vocês entenderem a melhor estratégia para compra dentro do interesse de cada cliente, porque tem uma estratégia se o cliente tiver interesse em comprar pela avaliação. Tem outra estratégia se o cliente tiver interesse em disputar a partir do preço mínimo, tá? Então, primeira questão, a fase de negociação, né, Daniel? Exatamente. A fase de negociação, ela acontece quando é disponibilizado o imóvel para ir para a plataforma. Exato. Então, na hora que o juiz defere o peticionamento do procurador para que disponha daquele imóvel na plataforma Comprei, tá? Ele passa, a princípio, ele teria 30 dias, tá? Antes de entrar, de ser ativado, inclusive quando vocês veem na plataforma do Comprei, faltam tantos dias para ser ativado, são tantos dias para completar os 30 dias iniciais. Essa fase de negociação, ela acontece por quê? Para poder dar uma certa chance, uma certa oportunidade do devedor de quitar o seu débito com a Fazenda Nacional e não ter o seu bem alienado, ou seja, vendido. E não só essa questão também dele ter a oportunidade de negociar a dívida com a Fazenda, o próprio devedor, né, quem está perdendo o bem ali na alienação, mas também a questão da regularidade formal da expropriação. Porque a venda direta é um tipo de expropriação, como o leilão. Quando é leilão, não tem que intimar o executado de que vai ser marcado o leilão. Para expropriar na plataforma da Fazenda, também é necessário intimação daquele devedor, né? Então, essa regularidade formal também ela tem que ser observada nessa fase de negociação com o devedor. Então, não necessariamente esse devedor procurou a Fazenda ou está procurando a Fazenda para essa negociação com a Fazenda. Mas o processo tem que seguir o rito de intimar o devedor para ter regularidade formal. E algumas partes também que precisam ser intimadas, né, Daniel? Exatamente. Como? Que se chama, né, Flávia, a parte de depuração, ou saneamento, regularidade, tudo isso. Para então, que assim, não haja uma nulidade futura que venha a atrapalhar. Exatamente, para evitar a nulidade. Aí tem a figura, por exemplo, tem casos que pode ter meação, né? Então, o meeiro, o coproprietário, o credor hipotecário, essas pessoas precisam ser intimadas de acordo com a lei para que o ato expropriatório, para que a venda judicial tenha regularidade formal. Então, a fase de negociação com o devedor, ela também se presta a esse fim, né? De atender a esse rito procedimental. Que dura
normalmente dura geralmente 30 dias. No mínimo 30 dias, então, na maioria dos casos, não é? Me permita. Então, nesses 30 dias, muitos clientes, muitos interessados, muitos investidores dizem assim, pô, mas está aqui na tela, eu estou vendo bem, eu não posso comprar, eu não posso dar lance. Tá? Nesses 30 dias, não. Esses 30 dias ele fica lá como se fosse uma exposição publicitária do bem que vai ser ativado. Então, em 30 dias após ele entrar na plataforma, é que ele vai ser ativado. Então, uma vez... Pode ser ativado. Isso aí aí nós vamos colocar que é uma nuance. A princípio, a regra é 30 dias para que ele seja ativado. Então, nesses 30 dias, há uma negociação, há uma oportunidade do devedor pagar através do Regularize, apresentar alguma proposta, como também ser feito o saneamento do processo. Ao final de 30 dias, aconteceu todo esse rito, que a Flávia já falou, já houve a negociação com o devedor, a possibilidade, a oportunidade de negociação, já houve o saneamento do processo, então ele vai ser ativado. Quando ele é ativado, tá certo? Ele vai começar o período de já poder ser comercializado. Porém, existe alguns casos que a Flávia vai poder dizer melhor, que ele chega antes dos 30 dias, ele é prorrogado. Por favor, Flávia. As prorrogações, depois da fase de negociação, da primeira fase de negociação expirar, que esses primeiros 30 dias que o Daniel estava mencionando aqui, elas são até comuns, né? Porque justamente, às vezes, a intimação no processo pode demorar um pouco de acontecer, principalmente se aquele devedor não tem advogado constituído, por exemplo, aí tem que sair um mandado para intimar ele, e às vezes essa intimação não consegue ser feita em 30 dias, né? Então, se estende mais. Aí a Fazenda, verificando ao final do prazo, da previsão do prazo, de que não teve o cumprimento ainda da intimação, ainda está faltando alguma coisa, ou o juiz determinou alguma diligência, uma reavaliação, às vezes acontece de pedirem reavaliação, e aí tem que prorrogar essa fase de negociação. E a Fazenda vai fazer prorrogações sucessivas quantas vezes forem necessárias, até que essa regularidade formal seja observada, né? Justamente para evitar as nulidades da venda em relação a essa regularidade que é prevista em lei, tá certo? Então, isso acontece e é comum acontecer pelo menos uma ou duas prorrogações, é bastante comum. Mais do que isso, a gente já foge um pouco do que é normal, vamos dizer assim, né? E geralmente acontece, mas geralmente quando prorroga assim, mais 15 dias, mais 10 dias, aí depois de 2 ou 3, já de fato, geralmente a maioria dos casos já vai estar apta aí para a programação da ativação, que é o início das fases de compra, que eu vou explicar para vocês agora. Tá certo? Gostaria só de fazer um complemento nessas prorrogações. Acontecem muito de a pessoa dizer prorrogado por 120 dias. O que acontece? É uma coisa muito comum, tá certo? Até para tirar a dúvida dos senhores. Pô, mas como é que pode estar prorrogando uma atrás da outra? Às vezes até 20 dias, não foi, 120 dias, 200 dias não foi ativado. Porque acontece que a Procuradoria, por sua vez, a intenção dela é o recebimento dos valores devido a ela. Então, faz-se o devedor, ele pegou e fez um regularize para ser pago em tantos meses. Então, nesses meses que ele está pagando as parcelas do regularize, o bem fica lá sem estar livre para negociação. Por quê? Porque está sendo pago pelo devedor em parcelas através do regularize. Por que então não tira ele da parcela? Porque se houver um atraso no pagamento, ele é ativado automaticamente, imediatamente. Em caso de inadimplência, né? Tem alguns casos assim. Agora, é claro, se o juiz mandar remover, aí a Fazenda remove. Mas se não tiver uma ordem expressa de remoção, ela pode manter em negociação com o devedor, aguardando ali aquela honradez do início do parcelamento, né? E em caso de inadimplência, então, vir a ativar o anúncio. Okay. Né? Tem casos dessa forma. Essa é a fase de negociação. Qualquer dúvida desta fase, nós estamos sempre à disposição de todos através
agora na live dos comentários ou através do WhatsApp, sempre que houver dúvida, a gente está tirando as dúvidas, ok? Flávia, por favor, a fase... Então, dando continuidade, e agora? Terminou a fase de negociação, a fazenda vai ativar, como é que eu faço para comprar? Qual é a melhor estratégia? Né? Como é que eu vou fazer para comprar aquele bem? Então, vai depender muito também do interesse de cada cliente. Eu vou explicar, no caso, primeiro, se o cliente tiver interesse pelo valor de avaliação, tá? Que é justamente a oportunidade de comprar de imediato na ativação, tá? E isso foi uma mudança que teve no programa de uns tempos para cá. Quem já está acompanhando o Comprei sabe como era antes. A ativação não tinha muita previsibilidade de quando ela fosse acontecer, porque a Procuradoria fazia análise do caso, da regularidade, e estando apto, já ativava a qualquer momento do dia, né? E agora não é mais assim. Agora eles fazem a ativação programada. Então, como é que funciona essa questão da ativação programada? Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que hoje, dia 12, a Procuradoria teve um caso que terminou fase de negociação de ontem para hoje, e aí eles analisaram o caso, está tudo ok, tudo perfeito, todo mundo intimado, nenhum problema no processo, não teve nenhuma ordem suspensiva da venda, tá? Então está apto à ativação. Eles vão hoje analisar, colocar no programa que está programada a ativação para o dia seguinte, às 8 da manhã, tá? Então, às 8 da manhã, começa ele ativado. Só que, quem tiver intenção de compra pela avaliação, tem que saber que, desde o momento em que a Procuradoria programa aquela ativação, o botão de proposta, a partir do mínimo, já está disponível, tá? Já está disponível. Só que às 8 da manhã do outro dia, só vai fechar a venda se alguém ofertar valor, pelo menos, de avaliação, ok? Então, se você quiser ofertar avaliação, a oportunidade é ali, você tem que lançar antes das 8 da manhã, ok? Antes das 8 da manhã, e pode ter, em tese, uma disputa acima da avaliação até o horário final de recepção de propostas antes da ativação efetiva, que é 8 da manhã do dia seguinte a essa programação. Ou seja, pode entrar proposta até 7h59 e 59, ok? Então, se... 59 minutos e 59 segundos. Às 8 horas, aquele que ofereceu a última proposta é o vencedor. 8 fecha, né? 8 fecha. Para a avaliação. Acima da avaliação. Agora, vamos supor que ninguém ofereceu avaliação. Ninguém ofereceu ou lance nenhum, ou ofereceu a partir do mínimo. Não vai fechar a venda ali na ativação ainda. Porque a disputa do mínimo na plataforma Comprei, ela ocorre no final da fase 1 de compra, que, em regra, é o 30º dia da ativação. E por que eu... após a ativação. E por que eu falo em regra? Porque tem alguns casos, aí eu estou falando de exceção da regra, que os juízes nos despachos que deferem o Comprei, eles colocam lá para a Procuradoria que ela tem que ficar tentando vender pela avaliação mais do que 30 dias. Pode acontecer. Aconteceu em alguns casos. Então, tem casos que vai fechar a fase 1 não em 30, que é a regra, mas em 60, em 90, tá? Então, depende também do que o juiz determinou ali para o caso. Mas, em regra, no 30º dia da ativação, vai fechar a venda. Qual horário? Mesmo horário, 8 horas da manhã. E a lógica é a mesma. Fecha a venda às 8 para quem deu a última melhor proposta, acima do mínimo e diferente da avaliação, até 7h59 e 59 segundos. Tá? 8 fecha. E aí, nesse ínterim, nesses 30 dias, se alguém der avaliação no 15º dia, o que acontece? Compra imediata, tá? Então, a partir do momento que ele ativa, já vai ter 2 botões ali no sistema, não mais só um de proposta a partir do mínimo, que é quando tem na programação que eu falei para vocês. Quando o programa só tem o mínimo ali, só que você já pode lançar acima. E aí, às 8 da manhã, fechar pela avaliação, como eu expliquei no início. Né? Mas aí ninguém lançou avaliação, só lançaram o mínimo ou não lançaram nada, vai ficar 2 botões durante esses 30 dias todos, que é o de proposta, tá? De você oferecer uma proposta,
e um outro botão da compra imediata pela avaliação. Então, pode alguém comprar na avaliação no 15º dia, no 20º dia, a hora que quiser, tá? Fica lá disponível aquele botão de compra imediata pela avaliação. Se não atingiu a avaliação em nenhum momento desses dias, fecha pela melhor proposta e última até 7h59,59 do 30º dia da ativação como regra, fechando às 8 da manhã a compra, então, na disputa do mínimo. E a partir do mínimo, né? A partir do mínimo. E quem vai conseguir essa proeza de ofertar a última melhor proposta, Daniel? É aquele que tiver uma melhor estratégia. Que seja... vou dar uns exemplos fáceis. Teve cliente que botou 3, 4 computadores com 3, 4 pessoas acompanhando ao mesmo tempo, tá? E a venda às vezes acontece até pela avaliação em questões de menos de 1 segundo. Quando a disputa é pela avaliação, antes de fechar às 8 horas da manhã pela avaliação, o cara deu o lance às 7 horas 59 minutos, 59 segundos e comprou naquele último momento e não deu mais tempo de outro cobrir. Às 8 horas fechou e foi ele o lance vencedor, ou seja, a proposta vencedora, ok? Então tudo vai de uma estratégia para você traçar de como vai. Mas de quanto é o incremento? Normalmente o incremento para superar um lance é de 1% do valor do lance dado. Outra pergunta comum é, eu fico vendo quem está dando lance? Fica vendo. Fica registrado, tá? No link do anúncio, o histórico de propostas. E você vê essa evolução dentro desse tempo, né? Que está colhendo propostas ali. Você só não consegue ver, e também lhe é preservado a sua, né, identidade, tá? Só quem vê a própria plataforma interna, o vendedor que está intermediando, mas o público em geral não vê a identidade dos lançadores, ok? Vê só o dia, a hora e o valor que foi ofertado. E aí o incremento de 1%, como o Daniel explicou, você consegue superar aquela pessoa e a pessoa pode superar você e assim vai, ok? E toda vez que o lance é prévio àquele final, você pode confiar bastante também nos e-mails, né? A plataforma vai mandar e-mails para vocês dizendo, olha, seu lance foi superado. E aí você vai lá, consegue superar a pessoa também, né? E a pessoa vai ser informada que você superou ela também, né? Então, assim, eles ficam mandando e-mails para os compradores. É muito importante, quando vocês fizerem o primeiro acesso lá no Comprei da Procuradoria, no acesso comprador lá pelo Gov, que os dados de vocês de cadastro estejam atualizados. Tenham muita atenção com isso, tá? Se o e-mail é o e-mail que vocês usam realmente, não seja um defasado, né? Que o estado civil esteja correto, gente, é muito importante, estado civil, ok? E todos os outros dados ali, o endereço de vocês, não deixem de observar isso. Quando fizerem o primeiro acesso, lá no canto superior direito do link do anúncio do Comprei, acessa pelo GovBR, acesso comprador. O primeiro acesso você vai ter que fazer a confirmação dos seus dados cadastrais. Verifiquem com calma, vejam se não tem nada errado e façam a correção se preciso for, tá bom? Não deixem de observar, porque aí os outros acessos já vai ser meio que automático, só vai pedir essa confirmação de dados cadastrais, aceite de termos e condições, na primeira vez que vocês fizerem o acesso lá na plataforma. As outras já entra normal pelo Gov, só logando e pronto. Outra questão importante, quem quer comprar por pessoa jurídica, tá? Tem que fazer a vinculação da pessoa jurídica à pessoa física, lá no programa. Aí tem uma cartilha com muitas orientações sobre isso, então se for o seu caso, nos procure que a gente vai fazer uma orientação específica sobre essa questão, certo? Tá bom assim? Aí, melhorou, porque você estava só com metade do rosto. Tá. Né? Então é muito importante isso, tá? Fiquem atentos ao cadastro de vocês. Mais uma vez eu quero ratificar o que eu já falei no início, tá? Toda e qualquer compra na plataforma Comprei é feita através do acesso do GovBR e na plataforma
do Comprei. Não existe outro site que possa negociar qualquer imóvel, qualquer bem que esteja sendo divulgado na plataforma do Comprei. Então não existe eu chegar e colocar no meu site que eu estou vendendo um imóvel na Avenida Paulista ou um imóvel em Salvador, tá? Através do meu site. Não, é dentro da plataforma do Comprei, através do seu GovBR e através do link do vendedor, do leiloeiro, que intermedia esta negociação que você está fazendo. Okay? Isso é uma informação muito importante para a segurança de todos vocês, né? Então, o único acesso para a compra na plataforma da Procuradoria da Fazenda é o site do Comprei da Procuradoria da Fazenda. Eu vou até aqui mencionar aqui para vocês, tem gente perguntando aqui na live, eu só não vou poder encaminhar agora, tá? Mas depois eu encaminho aí na resposta de alguns comentários. Mas tem nos nossos sites de divulgação tudo, tá? O site da Procuradoria oficial é o comprei.pgfn.gov.br, ok? Repete, por favor, Flávia. comprei.pgfn.gov.br. Esse é o site oficial do programa, tá? E é lá que vocês vão acessar. Outra coisa também que é comum, o pessoal às vezes confunde, eles fazem um acesso no Gov e depois eles querem encontrar o cadastro no Comprei. Você pode até acessar no Gov e depois acessar o Comprei, mas se não acessar o Comprei mesmo, você não consegue ver os seus dados de cadastro, tá? Tem que ir lá no link do Comprei, no acesso do Comprei, no site do Comprei, acesso pelo GovBR, acesso comprador, aí você consegue acessar e ver o seu cadastro dentro do programa. Tá joia? Aí lá na página você vê suas compras, você vê seu cadastro, você pesquisa os bens de interesse. Dá para filtrar também pelos bens que estão já em fase de proposta, você consegue filtrar. Você consegue filtrar a busca por avaliação, pelo valor de avaliação, pela UF, pelo município, tá? Então dá para fazer várias buscas lá na plataforma. Eu acho que ficou bem claro. Tá? Mas eu vou avançar ainda mais nas fases, tá? Tá, eu sei. Ficou bem claro como é a captação do bem para se colocar na plataforma, como acontece a fase de negociação, que é a princípio em 30 dias, tá? E como é a ativação e a primeira fase da ativação, que pode ser comprado pela avaliação ou dado a sua proposta, que se finde com 30 dias com o vencedor daquele que deu a última proposta. Isso. A partir daí nós vamos para a fase 2. Fase 2. Eu vou falar um pouco da fase 2 e depois eu vou entrar em algumas questões que tem a ver com a compra judicial e vou responder a várias dúvidas que estão chegando aqui, que eu estou vendo já sobre dívidas, quem herda, como é que é. Vou responder logo em seguida de falar da fase 2. Então, vamos lá. A fase 2 do programa, ela começa quando exatamente termina a fase 1 e não tenha tido compra. Tá? Então, pode ter tido algum imóvel que ninguém quis comprar pela avaliação naquele momento, que também passou toda a fase 1 de compra, ninguém ofereceu nenhuma proposta, nem a partir do mínimo, né? E não teve aquela venda no final da fase 1. E aí, quando é que termina a fase 1? Em regra, 30º dia da ativação, às 8 da manhã, né? Então, 8 e 1 segundo, começa a fase 2. E aí a fase 2, ela marca um layout novo aí do link do anúncio, que é quando só tem um botão de compra imediata pelo valor mínimo. Aí tem gente que me pergunta, mas Flávia, eu pergunto pro Daniel, Flávia, na fase 2 eu tenho uma vantagem maior, o preço fica melhor, a condição de parcelamento fica melhor? Não, em regra não. Tá? Então, na fase 2, a única diferença é que você compra de imediato pelo valor mínimo. A quem primeiro propor. Apertou o botão, propôs, comprou de imediato. Então, se você vê algum imóvel que está nessa situação e você teve interesse, clicou, apertou, comprou. Tá? Então, claro que se alguém tiver essa ideia ao mesmo tempo que você e fizer isso primeiro que você, consegue primeiro, né? Então, tem que tentar avaliar o mais breve possível ali aquele interesse naquele imóvel ali. Mas não muda a condição de negócio. Então, quem tem intenção de comprar a partir do mínimo,
O mais estratégico para tentar garantir a compra é a disputa na final de fase 1. Porque se alguém der lance lá, você já perde a oportunidade de tentar comprar ali na plataforma. E outra questão também que é muito importante, que eu falei no início, que a plataforma está sempre se remodelando, se reinventando, se modernizando, né? Então, nesse aspecto do final de fase, que é fechado em horário cravado, né, atualmente, eles estão aí estudando uma possibilidade de, em breve, nós não sabemos quando, aplicar algum tipo de cronômetro de tempo, aumentando o tempo para ainda colher mais lance mesmo depois do horário ali, daquele fechamento, né? Mas isso não está aplicado ainda, não se tem uma previsão ao certo, tá? Mas é uma coisa que pode acontecer, então saibam disso, a plataforma pode mudar nesse sentido. Tá? Então é importante vocês sempre manterem contato conosco sobre os imóveis de interesse para ver se não mudou nada sobre essas orientações. E a gente também vai marcar as lives regulares para estar explicando para vocês qualquer mudança aí nessa dinâmica da plataforma. Tá? Então, falamos das fases. Outra pergunta também muito importante é sobre o parcelamento. Todo mundo pergunta sobre parcelamento. Pode parcelar? Como é que é? Olha só. Parcelamento quase sempre é possível na plataforma, tá? Mas não são todos os casos em que o parcelamento é aprovado. Então, de fato, a gente precisa ver caso a caso para ver o que está aprovado, tá? Então, tem casos que não parcela, tem casos que só parcela se for pela avaliação. Tem casos que parcela também o mínimo, tem casos que parcela até 59 meses com entrada de 25%, outros só parcela com até 30 meses com entrada de 25%. Tem alguns casos que tem limitação a parcelamento, que é quando o débito da fazenda não é exclusivo no processo e você tem ali a figura de um meeiro ou de um coproprietário e aí acaba limitando o parcelamento só ao crédito da fazenda. Tá? Então, tem alguns casos assim. A gente tem que olhar realmente caso a caso. Não dá para a gente dizer para o cliente que sempre parcela, não. Sempre não. Então, a gente tem que olhar os casos. E quando admite parcelamento, como é esse reajuste? O reajuste da fazenda, de acordo com o regulamento, é da parcela mês a mês, ok? Pela Selic desde a compra e 1% ao mês desde a compra, ok? Esse é o percentual de reajuste previsto no regulamento da fazenda, ok? Então, explicando essa questão do parcelamento. Fala. Com relação ao parcelamento, normalmente na fase de negociação, o interessado, o investidor, ele não consegue ver se vai ter ou não parcelamento, que pode também, a gente está lá escrito que vai ter e quando chega para ativar, dizer não, foi cancelado, não vai ter mais. O que acontece? Isso é muito difícil, Daniel, viu? Mas tem essas nuances de variação com relação ao parcelamento. Então, nesses casos, é que entra a figura do intermediário, do credenciado, para dar ao interessado, ao investidor, ao cliente, as informações que ele quer e precisa. Tá? Então, nosso trabalho é dar todo o suporte ao interessado, ao investidor, com relação àquilo que nos é mais fácil de ver, não é mais fácil de compreender, então esclarecer. Okay? Que é uma das coisas que nós estamos fazendo, essa live de esclarecimento, de apresentação da plataforma. E do que a gente tem acesso dentro da plataforma sobre essas condições de negócio. O Daniel falou sobre mudança de condição. Até pode acontecer mudança de condição de negócio. Não é tão comum acontecer quando já está consolidado ali a fase de proposta, tá? Quando está na fase de negociação, se ele é recente na plataforma, ainda pode ter algum ajuste ali com o que foi deferido pelo juízo. Porque tudo é atrelado com o que foi deferido no processo. Depois que é deferido, só vai mudar se a fazenda pedir uma nova condição no processo. E isso é bem raro de acontecer, tá certo? Então, geralmente, quando já consolida ali as fases, não muda as condições de negócio, ok? Só para esclarecer para vocês. As pessoas estavam reclamando aqui de problema no som, mas parece que já melhorou, que bom. Mas não tem problema, estamos gravando aqui, qualquer coisa depois é só voltar nessa parte e reescutar. Mas vamos lá.
Então, vejam só, vamos passar agora para justamente tirar algumas dúvidas também procedimentais aqui, que a gente vai agora falar mais agora do pós-venda, né? Então, até atinge um público que não é acostumado ainda com leilão judicial, porque quem já é acostumado com leilão judicial, a parte que seria, vamos dizer, a peculiaridade da plataforma, é isso que foi dito, é como funcionam as fases e como você cria a sua estratégia a partir desse conhecimento para que você possa fazer, então, uma compra ali, tá certo? Agora, o pós-venda é igual leilão judicial, como eu falei no início. Então, eu vou esclarecer... Uma vez sendo vencedor, então eu vou esclarecer algumas coisas do pós agora, certo? Então, assim, comprei na plataforma. O que é que acontece depois que eu comprei no comprei? O que acontece? Comprou no comprei. Vai sair a guia para pagar. Ou vai ser DARF, se o crédito for exclusivo da União, ou vai sair a guia de depósito judicial DJE, que a gente gera vinculado ao processo no qual tramita, né, aquela questão que foi aprovada ali para entrar no comprei. E aí, expedida a guia, seja a guia DJE ou seja a DARF, o cliente tem 2 dias úteis para fazer o pagamento da guia, tá? 2 dias úteis. Esse é o prazo do regulamento, ok? Como também a comissão, claro, do leiloeiro intermediário, que é 5% sobre o valor global da venda, ok? Isso independente se for parcelado ou não, a comissão não parcela, tá? Então, se for parcelado, você vai pagar o sinal, a comissão e depois no mês a mês as parcelas. Se for integral, vai pagar a comissão também. E aí depois segue para a confecção do auto de alienação. A fazenda confecciona o auto de alienação e coloca no sistema para a gente poder fazer a assinatura no sistema. Tem gente que está reclamando do som aqui, de que está ruim o som. Ficou ruim o som de novo. O pessoal que tá reclamando do som está assistindo no Instagram ou no YouTube? Só para saber. Instagram ou YouTube? Lilian, Leila, o áudio está travando. Vocês estão no Instagram ou no YouTube? No Instagram, né? Tentem migrar lá para o YouTube, tá? Talvez seja um problema da plataforma, gente. O YouTube geralmente é mais tranquilo de ver. Fora que o Instagram, ele pode bloquear a gente aqui depois de algum tempo, que ele não fica ad eterno. O YouTube eu posso passar 5 horas aqui que não tem problema. Tentem ir lá pro... Não vamos ficar isso tudo. Pro YouTube. Mas vai ficar gravado. Qualquer coisa vocês voltam lá. Mas vamos lá, vamos prosseguir, senão a gente não consegue concluir o raciocínio. Então, como eu estava dizendo... É assinado o auto de alienação é confeccionado após o pagamento, alguns dias após, 2, 3 dias após. Aí a gente assina dentro da plataforma, o comprador e o vendedor, tá? Depois o procurador vai assinar e vai juntar no processo, informando que aquela venda, por iniciativa da credora, que foi deferido pelo juízo, teve êxito, que ela conseguiu vender na plataforma. Então, ela vai informar ao juízo essa questão da venda ocorrida na plataforma, tá? E aí, informado no processo, o juízo vai fazer uma homologação daquela venda, vai assinar o auto de alienação para que decorra o prazo legal previsto no CPC, no artigo 903 e parágrafos, para que o devedor faça algum tipo de questionamento do ato, se ele desejar, tá? Pode ocorrer, não é? Então, esse prazo é 10 dias úteis após o início do prazo marcado ali pela assinatura do auto e intimação dele também no processo, ok? Então, decorrido o prazo, sem nenhum questionamento do ato, já sai a carta de alienação, tá? Para quem é já acostumado com leilão judicial, ela é similar à carta de arrematação, tá? Vejam que o procedimento é igual aqui no pós-venda, tá? Essa carta de alienação do programa Comprei,
ela tem também já no seu conteúdo, além da autorização para emissão na posse, uma ordem para que o registrador baixe todos os gravames da matrícula, independente se a ordem do gravame veio daquele juízo federal ou de outros juízes, tá? Então, ele dá a ordem ali na carta de alienação para baixa dos gravames de matrícula, ok? Então, fica limpo ali a matrícula para poder viabilizar a transferência do bem para o patrimônio do comprador, do adquirente ali da venda judicial, ok? Então, essa questão da carta depois dos prazos impugnativos. Se entrar alguma questão ali do executado, sendo que a gente sabe que a maioria das questões que aparecem no processo da parte executada são meramente protelatórias, não é? A maioria, a grande maioria, até porque ele já teve prazo no processo antes para embargar a penhora, né? Então, a maioria das questões que poderiam já ser levantadas em juízo já foram levantadas ou precluíram. Isso, assim, na esmagadora maioria dos casos, tá? Mas aí ele tem possibilidade de impugnar. Se entrar algum recurso também depois da sentença de impugnação, pode ir para o tribunal, a questão, né? Enfim, e a gente vai acompanhando o processo ali junto com o cliente para auxiliar nessa agilização processual junto à vara, tá? Então, a gente fica ali tangenciando aquele processo, né? Auxiliando o processo, tá? Para que ele ande o mais rápido também possível. E o arrematante também, tirando as dúvidas, baixando documentação, o que for necessário, tá? E quando a carta é expedida, que vai levar a registro, tem que pagar antes o ITBI, né? Que é de lei, e os emolumentos cartoriais para o registro da carta. E se emitir na posse mediante a carta que já te autoriza isso. Vamos supor que haja... A posse ela é dada pelo próprio juízo do processo. Não há necessidade de se fazer uma ação autônoma para poder tomar posse. É dado a posse, tá? A Flávia falou a respeito, desculpa Flávia, falou a respeito da baixa dos gravames. Eu também gostaria de complementar o seguinte, que por ser uma aquisição originária, de acordo com a lei, pelo 130 do CTN, tá certo? Além dos gravames, que é feito por outros juízos, tá certo? Também baixa toda e qualquer taxa que seja municipal, estadual ou federal. Então, quer dizer, por exemplo, IPTU, Marinha e outras, seja ela municipal, estadual ou federal, ela é baixada. Tá certo? Isso pelo entendimento majoritaríssimo do judiciário brasileiro, né? Nesse caso até eu vou fazer só um adendo de cautela, porque a fazenda mesmo, como a fazenda é exequente, nas regras dela ela não fala sobre esse assunto de forma expressa, justamente porque não há ainda uma uniformização desse entendimento, tá? Ele é majoritaríssimo, essa baixa dos tributos, a aquisição originária para fins dos impostos e tudo, mas ela não é unânime. E aí, só por esse motivo, a recomendação, até da própria fazenda também, né, e nossa para os clientes, é de que verifique com o juízo o entendimento, só por cautela. Mas a esmagadora maioria baixa os tributos, então geralmente não há problemas nesse sentido, tá? Outra questão também que perguntam muito, quando o imóvel é em condomínio, como é que funciona a questão condominial, né? Então, só complementando, porque justamente a gente já fecha essa questão da dúvida sobre as dívidas, porque as dívidas do imóvel são essas dívidas próprio terreno, né? Que são os tributos, que é isso que a gente acabou de explicar como é que funciona, e a cautela de verificar o entendimento, mas é majoritaríssima baixa de acordo com o 130, parágrafo único do CTN, ok? E a questão condominial tem uma previsão no CPC de que ela pode se subrogar no preço da alienação, tá? Só que, na prática, pode não sobrar valores necessários para pagar outros credores que não aqueles preferenciais. A própria fazenda, né, uma credora super preferencial. Então, se não sobrar saldo que sobre, né, dessa alienação para pagar o credor condominial que venha a se habilitar ali,
a dívida fica para quem? Para o comprador, tá? E aí esse comprador tem que fazer algum acordo com o condomínio, ou pagar o condomínio, ou tentar se isentar numa demanda aí sim própria, por doutrina e jurisprudência, que tem alguma coisa nesse sentido, mas não tem uma normatização que delimite que seja isentado, entendeu? Tem algumas decisões, cá e acolá, pode tentar por ação, mas pode também não ter êxito na ação, não há uma garantia sobre isso, e o juízo da execução fiscal não vai mandar o condomínio te isentar, né? Então, é importante, muito importante, toda vez que for imóvel em condomínio, isso eu não falo por causa do Comprei, tá? Isso não é exclusividade do Comprei. Qualquer venda judicial, de qualquer justiça, tem essa mesma questão, tá? Então, é muito importante apurar as dívidas condominiais, certo? Outra questão também que perguntam bastante é sobre a questão da visitação dos imóveis. Como é que eu faço para visitar o imóvel? Eu posso visitar o imóvel? Você pode sim tentar visitar o imóvel, ir no local, tentar visitar. Geralmente nos autos de penhora e avaliação tem a figura do fiel depositário, né, Daniel? Então a gente recomenda que a pessoa se reporte àquele fiel depositário, que normalmente é a pessoa executada ou um representante do executado, que está ciente da venda judicial e solicite ver o bem. Claro, não vai ser mar de flores, né? Pode ter alguma resistência normalmente, ali. Normalmente. Não é bem recebido aquele que quer comprar um bem dele que está sendo expropriado, ok? Então não é bem recebido. Mas não impede, muitas vezes em casos de apartamentos, você não vão permitir que você veja o apartamento. É muito raro, mas você vendo o prédio, você já tem uma noção. A venda judicial ela é ad corpus, ou seja, você compra no estado em que se encontra, né? Então, aquela defasagem ali do preço de avaliação, ou aquele valor ali que está à venda, ele tem que ser interessante para você, independente do estado do bem dentro, né? Se você não conseguir a visita, mas você pode tentar a visita. E se for obstado, só tem um meio de forçar, né? Garantir de forma coercitiva, que é através de mandado judicial. Aí a gente pode avaliar o caso e ver se é recomendável, naquele determinado caso, fazer algum pedido nos autos, tá? Aí a gente pode orientar o cliente sobre isso em cada caso, ok? Outra questão do que a gente já está quase no final do tempo que a gente planejou aqui para a live, depois a gente vai ver aqui algumas perguntas de vocês, mas deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Tem mais alguma coisa para falar, Daniel? Só complementando, tá? Eu acredito que o objetivo dessa live até o momento tenha sido alcançado, porque acredito que muitos que tinham dúvida com relação do que é o Comprei, de onde vem, como ele funciona, tá? Foi satisfeita. Claro que dúvidas ainda vão ter muitas, mas como a Flávia já disse, nós vamos programar outras lives para poder daí tratar de termos específicos. Nós vamos ver as perguntas que foram feitas, selecionar aquelas que têm um objetivo, uma pergunta comum, para que a gente possa destrinchar mais, debulhar mais. Afora isso, como a gente já falou no início da live, tanto eu quanto o Flávio e toda a nossa equipe aqui, ela trabalha, tá, justamente para poder dar toda a informação possível para que o cliente tenha certeza, a tranquilidade do que ele está adquirindo, tá certo? O que eu posso dizer, que também já disse no início e agora vou reforçar, que nesses vários anos de área comercial, tá certo? Eu nunca me deparei com um projeto, com uma plataforma, tá? Que ofereça tantas oportunidades em investimento imobiliário como o Comprei. Tá? Ela tem 2 anos, o Comprei tem, a plataforma tem 2 anos, mas ela vem evoluindo e crescendo. Hoje nós temos mais de 1.000 imóveis sendo oferecidos no Brasil inteiro, tá? No Brasil todo, tá?
oportunidades de investimento realmente. E para poder você saber que está fazendo um bom investimento, é que nós somos os intermediários para poder lhe dar todo esse subsídio, tá certo? Normalmente, quando entra em contato conosco, nós enviamos a documentação que tem no processo, aqueles que não têm acesso ao processo, tá certo? Nós damos uma orientação de como pode ser analisado, tá certo? Como você deve evoluir nessa... É claro que com o tempo o investidor vai pegando mais como é o funcionamento da plataforma e se sentindo mais à vontade para poder investir, ok? Estamos à disposição de todos. Como disse agora a Flávia, nós estamos chegando ao fim da nossa plataforma, da nossa live com relação à plataforma, tá certo? Mas ainda vamos ter tempo de responder algumas perguntas, mas a maioria delas nós vamos fazer uma coletânea e durante esses próximos dias nós vamos respondendo a todos, ok? Sempre à disposição, né? E como, pegando aqui o gancho que o Daniel falou, é muito importante esse contato regular com o vendedor que está te prestando essa assessoria, né? A gente está sempre à disposição dos nossos clientes, tanto na pré-análise, quanto no pós-venda também, nesse acompanhamento da compra realizada, tá certo? É muito importante, solicitem a documentação do processo, solicitem a íntegra do processo, perguntem, tirem as dúvidas, tá? Para que vocês tenham toda a segurança para poder fazer bons investimentos dentro desse universo das vendas judiciais que, como o Daniel falou, tem muita oportunidade de negócio, muita mesmo, tá? E a gente está aqui apto a esclarecer para vocês cada caso do programa em relação a isso. Tá bom? E outra coisa também muito importante, o pessoal pergunta, mas eu estou interessado no imóvel, vocês vão ficar me prestando informações sobre esse imóvel, sobre os imóveis da minha região, como é que eu faço para ficar sabendo das novidades, do que está acontecendo? Tá? A gente tem vários meios de comunicação das novidades com vocês, e é muito importante que vocês tenham acesso, estejam recebendo por todas essas vias, tá? Então, mandem para nós o e-mail de vocês, eu cadastro para receber via e-mail, solicitem no WhatsApp, a gente coloca vocês na lista de transmissão do WhatsApp, para vocês receberem também via lista de transmissão. Sigam o nosso canal do WhatsApp, gente. A gente coloca sempre tudo lá, vocês são notificados, tá? Às vezes a lista de transmissão dá algum defeito ali no envio, mas o canal do WhatsApp, você é notificado. O Instagram, ele tá um pouco instável aqui, gente. Vão migrando pro YouTube, tá? Que o Instagram tá instável. O YouTube tá ótimo, não tem problema nenhum no YouTube, tá? Vão para lá pro YouTube. Eu vou ver aqui algumas perguntas de vocês. A gente vai deixar gravado alguns dias, não sei se vai deixar gravado o tempo todo, mas a gente vai deixar gravado aqui para vocês a live, vocês podem assistir depois também com calma, tá? Essa falha aqui do Instagram, realmente eu não sei por que está acontecendo essa falha aqui. É o tempo. Do som, talvez o tempo. O tempo, o Instagram ele não segura no máximo. Talvez a nossa próxima live a gente faça só no YouTube para acabar com esse negócio. Exatamente. Né? Mas vamos ver aqui se eu consigo ver algumas perguntas aqui de vocês. Se tiver algum embargo, pode sobrestar o pagamento parcelado? O Isamar pergunta aqui. Não, gente. O fato de entrar algum questionamento judicial não sobresta a obrigação do pagamento. Vejam, quando vocês adquirem num leilão judicial, numa venda judicial, como é o caso aí do Comprei, vocês precisam garantir a compra, né? Ela tem que estar garantida por depósito judicial ou por DARF, enfim, tem que estar garantido o pagamento. Se for inadimplido, aquela venda vai ser cancelada por inadimplência, vai ter todas as penalidades por isso, né? E até a própria impugnação que esteja em curso, ela perde o objeto. Porque ela está impugnando o quê? Se a venda não está sendo garantida ali em juízo. Então, não tem sobrestamento de obrigação de pagamento no curso de um processo
de questionamento judicial da compra. Não há. É necessário ficar pagando todo mês direitinho. E se depois, lá na frente, acho que era isso que eu falava, se lá na frente for cancelada a compra, você recebe o que pagou de volta, inclusive a comissão do leiloeiro, tá? Então, toda vez que há um cancelamento, que o comprador não concorreu para aquele cancelamento, ele não teve culpa, nem conluio, nem nada disso, né? Não tem culpa, ele recebe o que ele pagou de volta, ok? Não vai ficar nada retido, tá certo? Então, isso é muito importante esclarecer. É bom salientar que o valor do lance ou da proposta, no caso de leilão judicial ou de alienação, no caso que você fez o depósito judicial, quando é depósito judicial, não é DARF, você recebe o seu lance ou a sua proposta, o seu investimento corrigido dia a dia, quer dizer, é uma segurança que você tem. Por quê? Porque aquele valor, ele está depositado numa conta judicial e por estar numa conta judicial, ele fica lá rendendo. No caso, se for, nós tivemos essa informação hoje da Procuradoria, se for por DARF, recebe com reajuste da Selic, ok? Então, a segurança do investidor com relação ao que ele investiu está nessa posição de que aquele valor que foi pago, aquele valor que foi colocado, ele você não vai perder, não perde. Inclusive aqui tem uma pessoa perguntando, Antônio de Mello, minha insegurança é a emissão na posse. Veja, a emissão na posse feita num processo judicial, ele é a tua segurança. E aqui está justamente a diferença principal para um leilão extrajudicial, que não te dá essa segurança da emissão na posse por ordem do juiz. Né? Você tem que, às vezes, entrar com uma ação para tirar a pessoa, se você compra de um banco, de uma instituição privada qualquer. Né? Então, nesse caso, você já tem o processo em curso. O juiz do processo autorizou o procedimento de venda judicial e ele vai garantir, por ordem judicial, por mandado, a emissão na posse. Né? Então, nesse aspecto, as vendas judiciais têm essa garantia de ser resolvido mediante ordem judicial, tá? Gente, o Instagram, pelo que eu vi, tá bem ruim, vão migrando aí pro YouTube. Eu tô olhando aqui algumas perguntas do Instagram que o pessoal fez aqui. Eu vou dar uma olhada também em algumas perguntas aqui, se tem alguma pergunta também nos comentários do YouTube. O leilão da fazenda admite parcelamento, eu já expliquei que sim, em alguns casos, né? Qual o valor da entrada e o restante parcelamento? Também já expliquei durante a live. Tem alguns casos que é em até 59 meses, outros até 30 meses. Sempre e a entrada 25% e o reajuste é a Selic mais 1% ao mês, desde a compra, conforme o regulamento do programa. Ok? Já expliquei sobre as dívidas. Eu não disse para vocês, eu acho que eu ia explicar tudo na live, vocês não iam ter dúvidas. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguém quer colocar alguma dúvida aqui? Eu vou olhar um pouquinho aqui os comentários também, se alguém botou comentário no YouTube. Só um instantinho, deixa eu só puxar aqui pelo YouTube. A cada vez... Todo mundo migrou já para o YouTube hoje. Não tem quase ninguém aqui na live. Pronto. Não tem problema. Deixa eu só... A cada live nós vamos preparar melhor. Essa primeira live foi com um objetivo e nós sabíamos que ia ter muito questionamento, ia ter muita gente querendo saber como funcionava, tá certo? Espero a gente ter conseguido chegar a esse objetivo. Eu acredito que sim, porque pelo o mecanismo, os pontos principais, o que eu comprei, qual o mecanismo e como ele entrega o bem, as estratégias de compra, tudo isso foi esclarecido. Aqui no YouTube a gente tem algumas pessoas também que botaram aqui, deixa eu ver. Prazo de negociação a mais de 180 dias. Ele explicou no início, né? Às vezes, não é que o prazo de negociação fica com 180 dias lá para ativação, são raros casos assim. Mas ele pode ser prorrogado quantas vezes forem necessárias até cumprir as regularidades formais do processo. Ou se tiver a dívida negociada com a Fazenda espera um pouco para ver se eles estão honrando, para depois remover mais lá na frente.
tá? E outra coisa importante, a maioria dos casos entram na plataforma para ficar num período determinado de tempo, só que é um período longo, né? Então a maioria é aprovado para ficar 360 dias, tá? Então, às vezes acontece de passar as fases, o bem não é comprado, né? Passa esses 360 dias, quase um ano, e aí ele é removido por prazo. Já aconteceu o caso de pessoas me procurarem depois com um interesse superveniente em bens que já tinham sido removidos. Flávia, aquele que estava na plataforma em tal lugar, ainda está disponível? Não, não está, foi removido por prazo. Ah, mas agora eu quero. Aí, quando tem interesse superveniente, a gente pode analisar também o caso, ver o processo, ver se não tem nada ali obstando um retorno e solicitar junto à fazenda que eles possam pedir a reinclusão do imóvel na plataforma. Outra questão também muito importante que eu vou mencionar aqui, olha, a gente está mencionando tudo aqui nessa live, está muito completa, é que a Procuradoria da Fazenda, nos processos judiciais em que ela é parte, né, que está ali naquela fase de expropriação e tudo mais, ela não admite, desde o momento que ela criou a plataforma, ela não admite nenhuma negociação de imóveis penhorados, tá? De nenhuma negociação de imóveis penhorados que não seja através da plataforma, tá? Então já teve algumas vezes de tentarem propor em autos, a fazenda rechaça, o juiz, com o rechaçamento da fazenda, indefere. Então, aquele comprador, ele tem que fazer, aquele interessado tem que fazer a proposta na plataforma, concorrendo publicamente ali com outros interessados também. Tá bom? Isso é muito importante lembrar. Deixa só... Essa pergunta sempre fazem. Eu posso fazer um pedido direto no processo para me comprar direto? Não vai ter sucesso. Ó, todo mundo aqui comentando. Horácio, leiloeiros atenciosos, bastante eficientes. Obrigado, Horácio. Ivan, verdade, sempre responde de forma prestativa e rápida. Muito obrigada. A gente sempre tenta fazer o nosso melhor aqui, responder o mais rápido possível vocês. Aí aqui, ó, vai ficar gravada? Vamos ver. Acho que sim. Acredito que sim. Vamos se deixar gravada. Parabéns pela iniciativa, muito obrigada. A live vai ficar disponível no canal. Espero que sim, vai ficar sim. Parabéns pelo profissionalismo, muito obrigado. Aqui no YouTube, ó, estava excelente no YouTube, todo mundo falando que o áudio no YouTube estava bem. Obrigado, Hermeson, muito obrigado pelo seu agradecimento, conte conosco. Se a compra for por CNPJ, haverá isenção de ITBI? Não tem isenção de ITBI. Tanto pessoa física como jurídica, no momento de registrar a carta de alienação, tem que pagar ITBI ao ente municipal. Exatamente. Ok? É necessário. Refere a CNAE de atividade imobiliária ou outra para isenção de ITBI. Bom, desconheço essa isenção, tá? Se tiver respaldo legal, você pode tentar pleitear junto à prefeitura, mas eu desconheço. Penso que todos devem pagar ITBI. Aqui, muito importante iniciativa, obrigado, live esclarecedora. Gente, obrigado a todos vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Olha aqui, falta imagens reais de imóveis, é inadmissível. Ó, essa questão de imagem, gente, as imagens, no geral, são meramente ilustrativas. Quando a descrição na penhora judicial, ela é bem especificada, com rua, com número, a gente consegue colocar uma imagem real, ou quando tem foto no processo. Só que tem alguns casos, principalmente quando é imóvel rural, lote em terreno, tá? E aí que não tem uma especificação muito facilitada ali nos autos em relação a número, rua, CEP. Então, muitas vezes fica mesmo com imagem ilustrativa, tá? E aí é importante, na hora da diligência do interessado, de identificar aquele bem, para ele poder analisar a compra, a gente baixa a íntegra do processo, vê se tem mais algum elemento ali de identificação. Se não tiver no processo muita informação, mapa, coisa e tal, para poder realmente localizar o bem, aí é importante tentar nas prefeituras locais, no setor de mapas. Tá? Porque essa questão, quando tem instrução no processo, a gente coloca. Quando não tem, aí é impossível, porque a gente tem acesso só ao que está nos autos ali daquele processo, onde foi deferida a venda judicial. Mas, no geral, assim, eu posso dizer que
Em muitos casos, vocês têm fotos reais, sim, dos bens, tá? Em muitos casos. Tem alguns poucos casos, assim, de imóvel rural e lotes dessa natureza, que não tem tanta especificação no processo, é que as fotos realmente são apenas ilustrativas, tá? Mas, no geral, a gente procura fazer a melhor identificação possível dentro dos elementos que o processo nos dá, ok? Um exemplo, como ficaria a taxa de juros das parcelas pelo pagamento, pela avaliação? O mesmo reajuste se parcelar a avaliação ou se parcelar o preço mínimo, a taxação é a mesma. É a Selic desde a compra na parcela, tá? E 1% ao mês desde a compra também. O reajuste é da parcela, ok? No mês a mês. A gente tem, inclusive, umas orientações quando o cliente compra parcelado, a gente tem orientações específicas aqui para ajudar nesse cálculo, né? Para ajudar também na guia mensal, se não tiver sido por DARF, porque quando é DARF, você pega o boleto mensal lá no Regularize, fica inscrita no Regularize. Agora, quando é guia judicial, aí o cliente tem que gerar a guia todo mês e a gente faz o auxílio para que o cliente saiba gerar a guia mensal, tá certo? Aqui, no caso de bloqueio judicial dos bens, o arrematante vai pagando parcelado, sim, vai pagando. Outra questão importante é o seguinte, eu estou pagando parcelado, eu posso, depois, quando sai a carta de alienação, eu vou poder registrar o bem no meu nome, eu vou ser o dono do imóvel? Sim, você vai registrar normalmente o bem no seu nome. A falta da quitação do parcelamento judicial, ela só vai te trazer uma questão. O imóvel vai ter que ser averbado ali naquele imóvel, na matrícula, a hipoteca judiciária, em garantia da fazenda, em garantia do juízo de que você vai pagar aquele parcelamento até o final, tá certo? E aí, com a hipoteca judiciária, você não consegue transacionar o bem. Você consegue usar, alugar, tá? Consegue utilizar o bem e ser o dono do bem, registralmente falando. Mas o teu pagamento, estando ainda com a parcela sendo paga no mês a mês, ele fica com a hipoteca judiciária. Você não consegue vender para outra pessoa. Para vender, você vai ter que quitar aquele saldo devedor. Outra pergunta, pode quitar o saldo devedor antes do final do parcelamento? Eu ia falar, você já pescou na minha cabeça. Pode amortizar, né, Daniel? Então, assim, o cliente fez o parcelamento em até 59 meses. Chegou ali no 20º mês, ele já pegou um dinheiro, tem dinheiro já para quitar. Pode amortizar? Pode. E aí você é muito bom, claro, porque você vai pagar os encargos até aquele mês, né? Então, é até aquele mês, desde a compra até aquele mês, e não no 59º mês, né? Então você pega o saldo devedor e faz o cálculo ali até aquele mês que você quer amortizar, tá bom? Então pode sim. Posso amortizar a cada 2 meses 5 parcelas? Pode. Você pode ir amortizando da forma que você achar melhor. Qual é a vantagem? Você vai pegar os juros menor. Claro. Tá certo? Paga menos encargos. Isso. Aí aqui, deixa eu ver o que mais aqui. No caso de bloqueio judicial, os arrematantes esteja pagando funcionamento, já expliquei. Emoção na posse se dá através de carta precatória ao juiz da localidade do imóvel. Olha, a carta precatória, ela vai ser necessária se o juízo onde está tramitando aquela venda for diverso do juízo onde vai ser cumprida aquela emissão na posse. Aí pode ser necessário, sim, a expedição de uma carta precatória para os fins de emissão na posse. Já houve alguns casos no programa, mas não é tão comum. Geralmente, a ação tramita no local onde está o bem, né? No caso, a expropriação acontece na vara, na comarca, né? Onde está o bem. É mais raro essas questões de carta precatória. Mas pode ser necessário, sim, dependendo da situação, tá? Favor explicar como é, desculpa, favor explicar como faz para ofertar lances. Aí já explicamos bem. Agora, para ofertar o lance em si, né? Acho que é essa a pergunta. A proposta, não é lance não, porque não é lei, não é? A proposta, para ofertar a proposta na plataforma. Você tem que estar logado na plataforma, tá? Como eu disse, o primeiro acesso, você vai confirmar os dados cadastrais e aceitar termos e condições do programa. Você vai lá no link do anúncio, no canto superior direito, no acessar com Gov, acesso comprador, tá? E aí, você estando logado na plataforma e o anúncio estando ativado já para a proposta,
você vai lá no link do anúncio e vai ter lá o botão. Tem um botão para ofertar proposta, tem um botão para compra imediata, tá? E você vai lá e oferta conforme seja o seu interesse de compra, seja pela avaliação, seja pelo mínimo, tá? Então, se for pela avaliação, você vai usar a compra imediata. Ou na ativação ali, como eu expliquei, voltem lá para ver. Quando tem a programação de ativação, você consegue lançar antes, no botão de proposta, antes das 8 da manhã para comprar, aí na ativação, tá bom? Então, aí você vai usar o botão de proposta. Agora, ninguém lançou ali na ativação, ele vai ficar com aqueles 2 botões, o de compra imediata e o de proposta. Então, quer comprar na avaliação? Compra imediata. Quer comprar na proposta? O da proposta. Aí vai fechar a venda ali no final da fase 1 de compra para quem der a última melhor proposta até o horário final, como eu já expliquei aqui para vocês no momento que eu estava explicando sobre as fases. No caso de cancelamento de venda, o ressarcimento é reajustado somente pela Selic, só se for via DARF o pagamento, tá? Se for guia judicial, tem lá a correção da conta judicial, que ela rende parecida com a poupança um pouquinho melhor. Eu constatei na plataforma Comprei Imóvel que já foi arrematado anteriormente. Pode acontecer de entrar na plataforma algum bem já arrematado que a Justiça Federal daquele processo não tinha conhecimento, né? Já teve alguns casos. Logo de imediato, quando entra, a gente já toma conhecimento pelo próprio interessado ou por pesquisar ali a documentação do caso. E aí a Justiça é logo informada, a Procuradoria também, e aí eles removem o anúncio, tá? Não vai ter duplicidade de venda nesse aspecto. Sempre é sabido logo e remove o anúncio. Já teve alguns casos. Na venda online da Caixa tem as matrículas. Não poderia surgir isso no Comprei? No Comprei, você diz, no caso, o RGI incluído no anúncio, né? Porque no anúncio do Comprei você tem lá toda a informação. Você tem a matrícula do imóvel, você tem o número do processo, você tem a vara onde tramita o processo, você tem a descrição do bem, você tem as regras do programa. Então, tudo é informado ali. Para você conseguir a documentação, você vai falar com o seu vendedor e o vendedor vai falar com a gente e o vendedor vai te dar a documentação, tá certo? A gente baixa do programa e do processo toda a documentação do caso e passa para os clientes. Isso é muito importante. Quer comprar qualquer bem, você não está comprando uma caneta, você não está comprando um lápis, você está comprando um imóvel. Então, tem que solicitar a documentação e a gente baixa e manda para vocês. Vocês vão ter acesso ao RGI, a penhora, a avaliação, a íntegra do processo, o que vocês precisarem. Se porventura tem, tudo que tiver no processo a gente baixa para vocês. Exato. Tá certo? Isso é muito, muito, muito importante. Tem mais 10 minutinhos aqui para dúvidas. Deixa eu ver o que mais aqui. Muito top esses leiloeiros, sou fã. Obrigado, Marcelo. Daniel Flávio melhor. Oh, meu Deus. Obrigado. A gente faz o nosso melhor. Aí aqui, ó, Márcio, na plataforma Comprei, verifiquei que há vários vendedores. Sim, a Procuradoria, ela credencia vendedores, né? Então, nós somos vendedores credenciados na plataforma. E o importante é você fazer negócio com o vendedor da tua confiança. Com aquele que está te prestando aquela assessoria, que te prestou toda a informação que você precisa para ter a segurança ali na compra. E uma coisa importante é que só vai ter uma venda, tá? Apesar da multiplicidade de anúncios com outros vendedores, quando alguém comprar, vai comprar no link do anúncio de algum vendedor, né? Então, se alguém comprar, por exemplo, conseguiu dar a última melhor proposta no anúncio, no final de fase 1, e usou o meu link de anúncio, aquela pessoa que conseguiu comprar, comprou e eu vendi, né? Os outros vendedores morreram na praia, os outros interessados também. Então, só vai ter uma compra, ok? Uma compra. É importante esclarecer isso. Não tem multiplicidade de compra no programa, ok? Top, esclarecedor, parcelamento será através de hipoteca judicial. A hipoteca judicial ela vai garantir o juízo e a fazenda de que você vai honrar o parcelamento até o final, né? Mas ele é garantido através dessa hipoteca. E você paga a guia mês a mês, a guia judicial ou a guia DARF, conforme o caso. Sabe o valor da hipoteca judiciária no cartório de RI? Para registrar a hipoteca, sinceramente, eu não sei de cabeça. Tem que ver na tabela
da corregedoria local do que seja aplicado aos cartórios locais, ok? Aí isso é uma informação muito específica. Sabe o valor do... Não. Aí aqui, ó, a Selic hoje 10,5 ao ano, né? Ao ano, né? Mais 1% ao mês. Veja, a Selic, tem uma calculadora Selic no Banco Central. Na prática, você vai colocar a data da compra como termo inicial, a data do pagamento como termo final e o valor da parcela. Aí a calculadora do Banco Central vai atualizar até ali, de acordo com a Selic que seja aplicável ali ao caso, ok? E é mais ou menos isso mesmo a taxa anual da Selic. Mas aí você vai corrigir desde a data da compra, né? Não é a taxa do ano inteiro, é daquele período, ok? E mais 1% ao mês também, desde a compra. Vamos lá. Obrigado pelas informações. Eu já expliquei sobre a questão das imagens ilustrativas de alguns casos, mas a maioria não é. A maioria é real, tá? Porque quando tem elementos no processo a gente consegue identificar bem o imóvel. Obrigado pelas informações. De nada, gente. Eu que agradeço vocês pelo prestígio aqui na nossa live. Vamos ver aqui. Como fica a situação, Alexandre Mansur? Como fica a situação do imóvel quando a fazenda não é o único credor do imóvel, quando existe um meeiro? Nesse caso, há um rateio de valor no processo, né? E o adquirente da venda judicial, ele não precisa bem se preocupar com essa questão, porque isso é uma questão que vai ser resolvida ali nos autos, vai ser resolvida ali nos autos com a aplicação, né, da normativa que trata sobre a preferência de créditos. E no caso do meeiro, ele vai ter direito a, se o bem for vendido na integralidade, não for penhora parcial também, porque tem alguns casos que a penhora é parcial, então tem que ver sempre essa situação. Mas se não for parcial, for total, aquele meeiro vai ser ressarcido com o produto da alienação. É o que diz o artigo 843 do Código de Processo Civil, ok? Deixa eu só botar uma outra questão, que nós já estamos quase no final, que também acontece muito, que é o imóvel não ser oferecido na sua integralidade, ou seja, é oferecido só 1/3 do imóvel ou 50% dele. Acontece muitas vezes da penhora recair não sobre o imóvel todo, e sim só por uma fração dele, tá? Flávia pode explicar isso melhor, como é que isso acontece e por que acontece. Tem alguns casos assim, então é importante sempre verificar com a gente, por isso que é importante a documentação, vocês têm que ver sempre, tá? Então, se tiver parcialidade na penhora, a situação já muda, né? Geralmente o interesse na compra também fica um pouco mais dificultado ali, porque você vai comprar uma copropriedade. Agora, se o imóvel for vendido na integralidade, tem um meeiro, um coproprietário, não se preocupe, porque vai ser resolvido por rateio de valor no processo, certo? E essa questão da aplicação do 843, ela pode ser requerida pela fazenda no processo, independente se a penhora foi parcial, porque o artigo já garante que isso possa acontecer, né? A venda da integralidade e o ressarcimento do coproprietário ou do meeiro com o produto da alienação para bens indivisíveis. Então, quando a gente está falando de apartamento, de casa, são as hipóteses em que a fazenda pode pedir a aplicação do 843. Se tiver pedido e o juiz tiver dado, então a venda vai ser do bem integral, independente se a penhora foi parcial. O juiz pode autorizar a aplicação aí desse artigo legal e viabilizar a venda do imóvel todo, tá bom? Agora, se o bem for divisível, uma área de terras, sítio, fazenda, a penhora pode ser parcial daquela área, né? Então, às vezes a área, sei lá, tem 1 hectare, mas só 50% está sendo alienado ali, porque foi penhorado só 50%. Não vai precisar aplicar o 843 porque a área é desmembrável, né? Então vai ter que resolver só isso depois na questão da matrícula imobiliária, fazer o isolamento, o destacamento daquela área. Se tiver alguma divergência sobre a área ser destacada, o juízo vai ter que decidir ali nos autos, conforme seja explanado para ele os estudos topográficos do caso, tá? Isso é importante também. O que é importante para o cliente, que aí já é da perspectiva de vocês, que é de interesse de vocês, toda semana tem inclusão nova no Comprei.
né? Então, ontem mesmo tivemos 30 inclusões novas no Comprei. Semana passada foram 80 inclusões novas no Comprei. Então, toda semana está entrando imóvel novo, tá? Então, o que você vê hoje na plataforma pode não te interessar nada agora, mas depois já entrar, na próxima semana já entrar. Então, é importante você estar recebendo esses informativos, como eu falei durante a live. Informe para a gente o e-mail de vocês para incluir. Peçam para ser incluídos na lista de transmissão do WhatsApp. Sigam o canal de informativo do WhatsApp, para vocês receberem os informativos por região que a gente envia para os clientes, tá bom? E quando vocês se interessam nos bens, que a gente sabe que vocês são interessados em determinado bem, que já pediram documentação, já está em comunicação com a gente, quando tem a abertura do imóvel para ativação, a gente informa. Quando tem o final de fase 1, a gente informa. A gente vai sempre informando a vocês sobre as fases do programa daquele imóvel específico de interesse. Mas é preciso que vocês nos procurem para isso, que a gente saiba do interesse de vocês, tá certo? Bom, basicamente isso, já deu o nosso horário aqui da live. Leiloeiro é cri-cri com horário, a gente começa no horário, a gente quer terminar também no horário, tá certo? E com a intenção de voltar aqui nesse canal, falar mais com vocês sobre esse assunto e outros assuntos também que venham a surgir, outras dúvidas, enfim, ou se tiver alguma outra mudança mais expressiva aí no funcionamento da plataforma, tá? Mas dentro do que ela funciona hoje, eu penso que a gente explicou tudo para vocês, né? Acho até que mais do que a gente pensou que poderia nesse tempo, né? Nesse tempo que a gente tinha. Né? Mas é isso, eu só tenho a agradecer ao prestígio de todos vocês, né? A terem participado aqui da nossa live, perguntado. Desculpa a instabilidade do Instagram, de fato, eu imaginei até que essa plataforma, pelo que nós pesquisamos sobre live, às vezes tem realmente uma instabilidade, por isso também nós decidimos fazer também no YouTube, para viabilizar que não tivesse falha e que pudesse ficar gravada para vocês. Tá? A gente vai ver com o nosso pessoal se vai ficar gravado tudo, ou se a gente vai editar alguma coisa, tá? Mas a ideia é disponibilizar assim, a gente quer dar informação para vocês. Quanto mais informação, melhor, né? Para todos nós, para vocês e para nós. Mais segurança, mais informação, tudo. E a gente sempre à disposição. Daniel, quer falar algumas palavras? Um agradecimento, só agradecer a confiança, tá? A presença de todos, essa quantidade de pessoas que assistiram a nível Brasil, tá certo? Sabemos hoje que nesse mundo globalizado nós estamos mais perto de todos, e principalmente o Brasil, que é gigantesco, agora se tornou possível estar ao alcance de todos nos investimentos, no trabalho, e nós estamos aqui para poder dar a vocês todo o subsídio necessário e possível para poder viabilizar o investimento de todos, ok? Agradeço a todos, uma boa noite, um bom final de semana, que Deus abençoe a todos. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Boa noite e, de novo, obrigado pela participação de todos vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.